Muito bom. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com este grupo seleto de homeopatas aqui conosco. E mais prazeroso ainda é contar com o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, o Dr. Odemilson Donizete Mocero, para fazer uma breve preleção aí sobre o nosso encontro. E a seguir nós teremos uma mesa redonda recheada de craques aqui, né, na homeopatia veterinária. Então, nós vamos passar a palavra para o Dr. Odemilson para ele dar as boas-vindas para todos. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Faço questão de cumprimentar todos os integrantes da comissão do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária, nossa comissão de homeopatia, nossa colega, doutora Thalita Nader, nossa presidente da comissão, os colegas, meu amigo de longa data, lá da época de estágios, né, como aluno ainda das nossas faculdades, né, do Unesp Jabuticabal e o Unesp Botucatu, caro José Agostinho Tomazella, né, quantos anos juntos, né, a doutora Maria do Carmo, está aí, a Arenales, doutora Luiz Cunha de Carvalho, né, e o doutor Estélio Paca Loureiro Luna, nossos integrantes da comissão. Aqui a gente agradece muito todo o trabalho, a dedicação de vocês, o tempo de vocês, né, por uma causa tão importante, tão nobre, né, e um tema que revolucionou a nossa medicina veterinária, que é a homeopatia na medicina veterinária. Eu sei que vai ser uma mesa redonda, um tema importante de debates gerais aí que vocês vão ter, e eu estou aqui presente porque a semana passada também estive, procurei estar pelo menos um dia, né, e justamente nesse dia nós tivemos aí algum problema aí com o sistema de transmissão, né, que não foi culpa nem do conselho, infelizmente aconteceu, e foi inclusive um dia depois de um dia bem cheio no conselho de uma plenária, nós tivemos aí uma reunião plenária muito importante, e hoje também faço questão de estar aqui porque, como fazendo questão de estar fazendo parte dessa abertura nesse momento, a gente está chegando hoje da cidade de Tupã, nós implantamos já nessa gestão tal de CRMV Escuta, onde todo mês nós estamos indo numa cidade e discutindo com os colegas da região temas importantes da medicina veterinária e da zootecnia, e tem tido muito sucesso, né? A gente vai mesmo não para ficar falando, a gente vai mais para ouvir e responder e para argumentar e dizer em que pé que estão realmente as coisas. E também, nesse momento, a gente aproveita e faz um contato político com prefeitos, com os vereadores e com deputados, onde existe também, para poder trazer o tema medicina veterinária e zootecnia, né, para a pauta política também. Então, tem dado muito certo, os colegas, a aceitação tem sido muito grande, e a gente chegou há pouco, né, a própria Lenisa também, que é uma nossa responsável pela área de eventos, estava conosco e sabe que Tupã, a gente estava em Tupã um pouco longe de São Paulo, mas chegamos a tempo de participar aqui deste momento. Então, meus cumprimentos a todos os participantes. É sempre bom ter os participantes, quanto mais engajados, né, mais participativos, né, de momentos importantes como esse, porque isso motiva, inclusive, os nossos colegas a cada vez mais trazerem os seus conhecimentos, as suas informações para todos os interessados. É um tema que todos nós sabemos da importância, que vai cada vez mais, né, ser trabalhado dentro do nosso conselho, e eu só tenho que agradecer mais uma vez a presença dos nossos participantes da comissão, como já citei, e de todos os participantes que estão aqui assistindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Conto com o conselho que está sempre inovando e trazendo informações e renovando informações para todos. Acesse sempre o nosso site, é um site que está aí bem inovador, com muita informação, e que a gente quer isso, né? Trazer sempre novidades para todos. Muito obrigado, uma boa noite e um bom evento. Boa noite, doutor. Muito obrigado, Denilson, aí pela inauguração da nossa mesa redonda. Agradeço realmente o apoio todo que tem dado, né, para a homeopatia veterinária como um todo aqui em São Paulo. Eu vou dar início aqui ao nosso time de hoje. Nós temos uma sequência aí, iniciando pelo José Agostinho Tomazella, depois a presidente da comissão, que é a Thalita Nader, a seguir a Maria do Carmo Arenales, e depois o Aloísio
Cunha. Eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente. Eu vou apresentando, eles vão ter uma apresentação de em torno de 10 minutos, 10 a 12 minutos, para depois a gente poder fazer a abertura para as questões. Começando com o José Agostinho, eu fui bicho do José Agostinho, né? Então é uma honra poder apresentá-lo. Ele é graduado em Medicina Veterinária na mesma faculdade que eu, né? Que Botucatu, da Unesp. Possui especialização em homeopatia pelo Instituto François Lamasson, o qual eu também, né, tive essa oportunidade. Então, uma coincidência na época, na verdade, era uma das poucas opções, né, Agostinho? Isso. Professor convidado desse Instituto Homeopático de Práticas Integrativas de Ribeirão Preto, participou de vários seminários semestrais de homeopatia e, inclusive, com médicos da Índia por 10 anos. Bom, Agostinho é uma preciosidade porque ele consegue trazer essa experiência prática muito viva. Eu convidei recentemente ele para dar uma... Aliás, foi via a Comissão de Homeopatia que ele foi em Botucatu. Eu tive a participação nesse evento e foi um deleite, né, ouvir as histórias do Agostinho. Então, eu acho que ele vai dar uma ótima contribuição aí para o nosso tema, que é a homeopatia e os obstáculos à cura, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o José Agostinho. Muito obrigado. Valeu, doutor. É sempre uma honra participar desses eventos, porque é uma oportunidade de a gente trocar ideias. Ninguém é professor de nada aqui, a gente está aprendendo junto e vivenciando no dia a dia o que a gente vai percebendo. E um tema muito interessante, porque o objetivo da gente principal é sempre acertar, né? Só que eu aprendi durante a minha vida profissional que a gente aprende muito com os erros. Você tem que aceitar que quando você erra, e aí você vai pesquisar por que eu errei, onde foi que eu errei, e aí você vai crescendo. Enquanto isso, a vida vai passando, você vai ficando mais experiente, novos casos vão aparecendo, novos desafios. Às vezes eu recebo informações de pessoas que não estão informadas, começam a descer a lenha na homeopatia. Isso, para mim, é um negócio assim, é triste, porque é falta de oportunidade para essas pessoas estudar um pouquinho mais e conhecer realmente o valor que a homeopatia tem. Se ela não prestasse, já teria desaparecido. Mas vamos ao tema. Grandes obstáculos à cura. Um deles que eu enfrento, que eu sei que é um obstáculo à cura, é você, primeiro, não acertar o medicamento ou 2 ou 3 medicamentos bem próximos daquele paciente, daquela doença que está acontecendo, daquele momento. Então, é um grande obstáculo você não acertar o medicamento que deveria curar esse paciente. Isso é uma coisa que a gente encontra com frequência, porque não é fácil. Você tem que pesquisar muito, ir lá no fundo para você captar todos os sinais e sintomas, que muitas vezes, que é um outro obstáculo que eu enxergo, é a falta de conhecimento do tutor, do proprietário do animal, ou do rebanho, enfim. Às vezes, ele não consegue expressar ou enxergar o que o animal está tentando mostrar. Isso eu acho que é um grande obstáculo à cura. Outro obstáculo à cura é o uso das potências. Por exemplo, você vai... vamos dizer que você escolheu o medicamento correto, mas aquela potência que você está utilizando, aquela diluição, não é a melhor. Então, você acaba tendo um obstáculo à cura. É algo assim que é comum para a gente no dia a dia. São coisas assim que mais aparecem. Como eu falei, a falta de conhecimento do próprio profissional, de entender o que o animal está expressando, aquele sintoma, aquele sinal que ele está mostrando, e o profissional, o homeopata, não consegue enxergar isso daí. Isso é um grande obstáculo à cura. Outro obstáculo à cura é o preparo do medicamento. Às vezes você está indicando um medicamento bem correto pela sua experiência, pela sua pesquisa, pela sua busca, mas você
tem um medicamento que não foi bem manipulado, não foi bem preparado e não vai agir, não vai ter uma ação de acordo. Existem medicamentos que têm ação em determinadas fases da Lua. Às vezes você vai dar uma medicação que você tenha que dar uma dose única ou mais de uma dose, tem influência do tempo, indivíduos que são sensíveis a temperaturas altas ou a temperaturas baixas, a ventos, não toleram. Isto também são obstáculos. Você acerta o medicamento, mas você não consegue acertar a frequência que você tem que dar, porque você ministra o medicamento, a pessoa vai fazendo com que esse animal vá tomando o medicamento, mas não consegue chegar num contento. Por quê? Porque existe esse obstáculo de noxa que está constante, e esse indivíduo que é sensível, ele responde, mas você não consegue completar uma cura. Por quê? Porque está sempre tendo essa noxa permanente. Quando você foge da homeopatia, para você dar um medicamento que não homeopático, então você dá lá, ou é antiálgico, ou anti-inflamatório, ou antibiótico, isso, aquilo, é só aquilo lá, e a pessoa não está muito preocupada, sarou, não sarou, curou, não curou. Mas na homeopatia, a gente busca sempre o melhor para aquele indivíduo que você está tratando. Quando você vai tratar de rebanhos, você também tem que entender como é que é esse rebanho, se ele não é um rebanho que está sofrendo fome, sede, disputas, tudo isso todos esses fatores são obstáculos à cura. Então, eu acho que, basicamente, o que eu vejo, o que eu enxergo nesse contexto, são esses os principais. Pode ser que eu esteja me esquecendo de algum, mas assim que eu me lembrar, eu entro em contato com vocês. Por hora, fico por aqui. Muito obrigado, José Agostinho, pela apresentação, cumprir o tempo, né? Foi até melhor que só isso, né? Eu vou passar Sobra mais tempo para os outros. Para a Thalita Nader. Thalita Nader é a nossa presidente da associação da Comissão de Homeopatia. Ela é graduada por Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, possui especialização em homeopatia pelo IAHPI, né, que é o Instituto Homeopático, eu não sei o que é PI, né? Depois ela pode falar. Práticas integrativas. É Como? o antigo... É o antigo Lamaçon. É o antigo, né? Lamaçon. Somos então, todos do mesmo, bebemos todos da mesma fonte. Perfeito, é que é o mesmo nome. Mudou o nome, mas não mudou o instituto. Ela é mestre e doutora em Medicina Veterinária Preventiva pelo Unesp, é nossa presidente, né? E também presidente do IHPI, e atua como consultora técnica e científica em homeopatia veterinária. É uma pessoa muito querida, a gente se tornou muito amigo nesse processo todo, né? Já a conhecia antes, mas, obviamente, estreitou nossos laços de amizade. Uma pessoa que também vive dando palestras a nosso convite, também já veio aqui para a Unesp de Botucatu, nos dar a honra da sua presença. Eu vou passar, então, a palavra para ela. Muito bem, obrigada, Estélio. Obrigada a todos vocês, amigos queridos, parceiros aí da comissão. Bom, estou entre professores e mestres, então fui aluna do Agostinho, fui aluna do Dr. Aloysio, fui aluna do Dr. Fábio Manhoso, que é o criador, o fundador aqui da nossa comissão. E antes da gente falar propriamente dito do tema, assim, tem uma coisa que é muito bacana no nosso trabalho, é que estar entre pessoas, né, como essas pessoas, Maria do Carmo Arenales, Agostinho, Estélio, Aloysio, enfim, é um aprendizado assim muito constante, é muito interessante, porque cada um traz uma perspectiva e uma vivência. E a homeopatia, ela proporciona isso, né? Ela é uma terapêutica não protocolar. Então, o jeito que o Agostinho faz dá certo, que é diferente do jeito que a Maria do Carmo faz que dá certo, que é diferente do jeito que o doutor Aloysio faz e dá certo. E aí a gente vai entendendo um pouco dessa dinâmica.
Eu acho que é bom a gente falar sobre isso, né? É muito bom a gente lidar com uma terapêutica que o foco está no indivíduo ou naquele rebanho que é considerado o indivíduo. Então, Agostinho, bom, primeiro que é uma responsabilidade falar depois dele, porque a experiência do Agostinho é uma experiência muitíssimo interessante e vasta dentro da homeopatia, mas eu vou contar um pouquinho, no sentido de tentar complementar a fala do Agostinho, que falou um pouco sobre essa questão da escolha dos medicamentos e das dificuldades que a gente pode encontrar pelo caminho, né? E eu vou complementar trazendo alguns aspectos que eu acho bem interessantes, que tem a ver com essa relação de obstáculo à cura, que é o terreno biológico que a gente encontra nos nossos pacientes, né? Então, hoje eu trabalho predominantemente com cães e gatos, então não raro a gente encontrar esses animais absolutamente desnutridos, animais altamente parasitados, animais com intoxicação de metais pesados, enfim. Isso, de fato, é um obstáculo à cura, mas não um obstáculo à cura da homeopatia, é um obstáculo à cura daquele indivíduo, né? E aí o que acontece? Quando o tutor opta por um tratamento homeopático e a gente está lidando com um paciente com um terreno biológico, né, que são os vários aspectos que mantêm esse paciente saudável, né, e vivo, especialmente um aspecto nutricional ali, vamos chamar assim. Quando esse terreno biológico está desajustado e entra o medicamento homeopático e se depara com esse desajuste, que é um desajuste de base, né, às vezes um desajuste nutricional, essa conta, quem paga é a homeopatia, né? Então, esse tutor ele vai dizer que a homeopatia não funciona. E às vezes a gente está lidando com um paciente altamente desnutrido, altamente intoxicado, altamente parasitado. Então, assim, tem uma fala de um amigo muito querido, um excelente homeopata, que é o Alexandre Lionel, que ele diz, que eu acho que é uma fala sensacional, né? A homeopatia pode muito, mas não pode tudo, né? Então, não tem como a homeopatia suprir uma carência de um nutriente, né? Por exemplo, um exemplo do que a homeopatia não pode fazer pelos nossos animais e nem por nós mesmos. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante que a gente precisa considerar, é entender quem é esse paciente na hora que ele chega e entender o que é que a homeopatia, o que é que os medicamentos homeopáticos podem fazer por esse paciente. E aí, esse é um momento muito interessante de alinhar a expectativa com o tutor, né? Para que a conta não caia no colo da terapêutica ou no colo do profissional, eventualmente, que está conduzindo aquela situação, né? E esse momento de alinhar a expectativa, ele é muito importante, inclusive para um prognóstico, né? O que é que a gente pode esperar diante daquelas circunstâncias, ao tratar um paciente com homeopatia? Então, a gente está lidando com um animal que tem condição de cura, ou a gente está lidando com um animal que tem condição de controle. E não é porque a homeopatia, a limitação não está na terapêutica, a limitação está no indivíduo. E é muito importante a gente sinalizar isso, como homeopatas, inclusive, né? Cria uma relação honesta, cria uma relação de expectativas mais alinhadas, né? E isso é absolutamente importante. E para a gente falar sobre isso também, para a gente compreender isso, a gente também não pode abrir mão de um diagnóstico assertivo. Dizem muito por aí, né, que os homeopatas não se preocupam tanto com os diagnósticos e tal. Na verdade, no meu entendimento, assim, há diferença entre nós, homeopatas, nós que temos o recurso da homeopatia, com os profissionais que não têm o recurso da homeopatia, é que a partir dos sinais e sintomas que o animal nos apresenta, a gente já pode e deve iniciar uma prescrição. Eu não dependo de um diagnóstico para começar a tratar o meu paciente, mas eu preciso de um diagnóstico para ter uma prescrição, inclusive mais assertiva, mais direcionada, e até para estabelecer um prognóstico junto com esse tutor, do que é que a gente pode esperar, se a gente está lidando com uma doença metabólica, se a gente está lidando com uma doença, uma endocrinopatia, por exemplo, né? Até onde vai ser possível aquele ajuste. Então, a minha fala, ela vai muito nesse sentido,
né? No sentido da gente compreender o campo de atuação dos medicamentos homeopáticos e o campo de limitação, não da terapêutica em si, mas às vezes a limitação é do próprio paciente. Pacientes com lesões irreversíveis, com insuficiências graves. Então, são obstáculos à cura. É muito difícil a gente reverter uma situação que, por si só, né, não tem substrato, o organismo não tem substrato para se recompor. Então, a minha fala vai nesse sentido de reflexão mesmo. E eu acredito que os demais colegas também vão trazer reflexões, porque a ideia da mesa redonda é exatamente essa, é abrir para discussão. Né? Então, quanto menos a gente falar, mais a gente dá espaço para os presentes aqui. Então, fica aqui a minha observação, né, ou a minha perspectiva sobre essa questão dos obstáculos à cura para nós, homeopatas. Obrigada, viu? Muito bom. Então, agora eu vou passar a palavra para Maria do Carmo Arenales. Maria do Carmo, ela tem uma história muito grande na homeopatia, né? Eu a conheço aí desde os primórdios, da década de 80. Ela é graduada em Ciências Físicas e Biológicas pelo Unesp, em Medicina Veterinária pelo UEL, 2 graduações, e ainda em Engenharia Agronômica pela Faculdade Cantareira, então só 3 graduações, né? Possui especialização em homeopatia veterinária, em psicologia junguiana, em fitoterapia, e responsável técnica do Laboratório de Medicamentos Homeopáticos e atua em clínica médica homeopática de animais de companhia. Então, Maria do Carmo é uma grande batalhadora da área, uma pessoa que ampliou muitos horizontes da homeopatia, além dos pets, né? Então, principalmente na questão aí também nos animais de produção. Então, é uma contribuição muito importante nessa área para o Brasil. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para ela. Boa noite a todos, estamos aqui hoje. Felizmente deu tudo certo com o nosso tráfego. Bom, eu fiz aqui uma pequena apresentação e os obstáculos à cura, relatos de insucesso. E pus uma interrogação, porque não significa que nós não vamos conseguir fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho, enquanto homeopatas, nós temos aqui o nosso RMV e nós temos a responsabilidade técnica sobre esse trabalho que estamos efetuando. E aí também, bem lembrado, nós temos o nome da homeopatia. E eu vou lembrar um pouco de todas as espécies animais conforme eu for falando. E vou tentar falar bem rápido antes que o Estélio me puxe a orelha, né, Estélio? Então, vamos lá. Estamos aqui em nome do Conselho, mas já fomos apresentados. Então, vamos citando aqui alguns tópicos. Por exemplo, esse tutor ou proprietário desse gado ou tratador está seguindo essa prescrição, essa orientação? Houve troca de medicamentos ou de dinamização? Eu já encontrei isso. Nós passamos um receituário e simplesmente o proprietário ou o tutor leva para casa e muda seu bel prazer, porque diz que tem conhecimentos homeopáticos, ouviu na internet, porque agora nós temos esse grande problema. E aí, simplesmente, troca medicamento, troca dinamização, porque meu vizinho, porque meu amigo, porque a outra prescrição, né? E usa outras receitas, e lá se vai o nosso nome e o tratamento daquele animal. Como esse medicamento homeopático foi manipulado? Isso é fundamental. Nós estamos trabalhando com um medicamento energético e ele é muito sensível. Se houve um erro na fase dessa manipulação, se perde tudo. Então, ele tem que ser muito bem manipulado e ter uma matriz excelente. Outro grande empecilho também que nós temos, que depois nós vamos resolvendo conforme nós limpamos, drenamos esse organismo, é o uso de químico, controle de endectoparasitos.
Isso em todas as categorias, todas as espécies animais. E os efeitos adversos desconhecidos nas espécies, que não está na bula, e de raça para raça. Por exemplo, eu tenho encontrado muito em cão tosse. Essa tosse roda de veterinário em veterinário, não tem uma cardiopatia, não tem uma lesão pulmonar, animais jovens, conforme nós retiramos os químicos, e vamos homeopatizando, nós conseguimos cessar essa tosse. E eu sei muito bem, porque há décadas eu encontro esse efeito colateral do químico. E dá para a gente rastrear esses químicos. Morte súbita, depois o Augustinho vai voltar nesse tema, porque ele não usou todo o tempo dele, e eu vou usar o meu. Lesões em órgãos, a gente sabe que tem muitas insuficiências em órgãos, a gente sabe que uma insuficiência hepática, aí ela vai causando lesões em pele, e existem reflexos que a gente tenta não enxergar, mas o homeopata sempre vê o todo. Um outro obstáculo à cura vai dificultando o nosso trabalho e que nós temos que discutir, por exemplo, um corpo estranho obstrutivo, perfurante, contaminante. Por exemplo, um bovino que ingere plástico no pasto. Ora, a gente sabe que aquelas sacolinhas, elas vão voando, 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 passando de pasto para pasto, e o bovino, se tem um odor, ele ingere. Por curiosidade, ele ingere. Há pouco tempo, eu chego lá em Presidente Prudente, está lá a vaca do meu primo, meu primo não é uma vaca, a vaca do meu primo, e aí o que acontece? Já havia uma semana, ela já estava caquética, salivando, ele disse, olha, comeu plástico. Eu disse, mas tem que fazer uma cirurgia. Não vou fazer, porque não é o valor. Só para tirar o leitinho das crianças. E, olha, não sei. Aí, sempre lembrando da silícia, né, que todos nós sabemos o efeito, para eliminar corpos estranhos, desde que haja um meio de condução. E aí, o que aconteceu? A vaca foi a óbito, mas eu deixei bem claro que havia os impedimentos à cura. Felino que ingere agulha. Deve ser muito interessante brincar com uma agulha com linha, porque já peguei muitos e muitos casos. Outro que eu tenho pavor, é semente de fruta com um atendimento tardio, porque muitas vezes não vão fazer exames, hoje a gente tem muitos exames de imagem, basta um simples ultrassom. O que eu mais tenho medo é de nectarina, de pêssego, que é obstrutivo para uma raça pequena. E lá você pode perder o animal. Bom, hoje a gente tem um uso abusivo de antipruriginosos, principalmente esses super modernos. E aí a gente tem que interromper para a gente tratar, para a gente até descobrir quem é esse animal, esse cão, esse gato. E se a gente não fizer isso, nós não vamos chegar naquela pessoinha e não vamos conseguir repertorizar e encontrar o diagnóstico medicamentoso. Então, na verdade, sim, eu gosto de parar com esse antipruriginoso de uma vez. E aí tem cliente que não para, mas lá vai a nossa relação médico com o tutor. As giardias, que todos sabem que é muito, muito, muito frequente. Se ela não foi diagnosticada, se ela não foi bem tratada, ela chega no nosso consultório, aí trazem até alterações no mental. Quantas vezes eu trato de giardias, retiro aquele sintoma terrível, angustiante que a giardias causa, aí você vê que você descobre quem é realmente aquele teu paciente, porque melhoram até sintomas do mental, porque com dor, quem é
que tem um bom humor. Aí você vê quem é aquele cãozinho ou aquele felino. Conflitos familiares durante a consulta. Aí a mulher traz o marido porque não acredita na homeopatia. Bom, para acreditar, você tem que acreditar na tua religião, em Deus, na tua fé. Nós estamos aqui com uma técnica terapêutica. Então, ou traz a família toda, traz crianças, traz a vizinha, e fica uma aula show. É complicado. Então, tem que trazer realmente quem tem interesse na consulta e quem vai participar ativamente, quem tem conhecimento. Isso são também obstáculos à cura. E quem paga o pato é um médico veterinário homeopata, que tem responsabilidade técnica, e o pobre do nosso paciente. Por exemplo, também a omissão de sintomas. Às vezes, um sintoma patognomônico, chave para a gente fechar esse diagnóstico medicamentoso. Um exemplo agora, há pouco tempo aqui. A cadela iniciava a crise de prurido quando os gatos estavam perto da tutora. Transtorno por ciúmes. Foi-se falado tanta coisa, um desespero, uma angústia, mas nem se falou que tinha gatos felinos na casa, eram 2, e que desencadeava isso tudo. Mas se os felinos estavam com a empregada, não. Aí não tinha o prurido. Isso é super importante para nós. Outro problema que nós passamos, terceirização do tutor. Vem o motorista, como se fosse a televisão para ir para o concerto. Cozinheira, secretária, vem trazer o canino, o felino, sem saber de nada. Mas faz uma semana que eu trabalho lá, não sei. Pediram para trazer. Sou secretária, eu faço compra lá, quando preciso dar um presente lá para a família, agora tem que trazer. Eu comprei um cachorro, agora tem que trazer o cachorro no veterinário. Ora, a gente precisa de informações. Outro problema que está causando muito transtorno, irreversíveis, a castração precoce, principalmente no canino. Não sou contra a castração, nós temos que ter controle da reprodução, desde que ela seja muito bem indicada. Então, vamos entender isso, porque se ela for super precoce, nós vamos ter problemas irreversíveis. E toca cair no nosso consultório e nós que temos que resolver problemas graves hormonais. Outro exemplo, consanguinidade que levam a má formação de órgãos. Então, a gente tem esse bulldog francês, que é uma desconstrução canina. Temos o felino sem pelos, como o elfo, o bambino. Bom, ele tem uns 15 anos que foi produzido, construído, e ele tem tantos problemas, pobrezinho. Aí ele veio ao nosso consultório para a gente resolver. Aqui, ó. Alguém pode levar um susto, todos já conhecem, pode ficar sem dormir, alguém vai querer tê-lo em casa, mas se prepara, tá? Eu acho super bonitinho, interessante, lindíssimo. Mas existem os seus problemas, porque pelagem é proteção. Pelagem é tudo. Outros, má conservação do medicamento homeopático. Então, você pega e coloca lá junto com o veneno, ou coloca onde recebe luz, abre o produto e deixa a tampa aberta, o pacote aberto, umidade, odores, radiações. Ora, todo medicamento tem que ser bem conservado. E aí, quando a embalagem de um medicamento homeopático está escrito isso, vocês falam, nossa, por que essa recomendação? Aí eu digo, gente, sabão tem que ter essa recomendação, ração tem essa recomendação, todo medicamento alopático tem, fitoterápico tem,
Agora, o homeopático diz isso, ficam aí com essa admiração. Temos que ter uma boa conservação, sim, nos homeopáticos. Outro problema que eu encontrei, por exemplo, em câncer, com repetidas cirurgias locais. Que saudade do tempo que não havia tantos recursos para o tratamento de câncer e se praticava homeopatia pura, porque não era antiético, somente homeopatia nos casos de câncer. Então, melanoma em cão, fica reoperando, e aqui o tumor vai crescendo. Casos de câncer de mama em felinas, né, também é um grande problema. E, às vezes, a gente não consegue segurar. Ou, então, recebemos um paciente com falência de órgãos. Vem aí, pronto, mas o cara resolva. Mas o animal já vem com falência de órgãos. Não, existe um umbral da morte, e se o animal já atravessou, não somos nós nem os medicamentos, mas se isso não aconteceu, temos como ajudar e muito. Outro problema que nós enfrentamos, inclusive eu vi um alerta do Sindam, é sobre a automedicação. Medicação é o proprietário medicando, com vitaminas, ômega 3. Eu tive um caso de um cachorro com 5 quilos que recebia ômega 3, que era para uma pessoa entre 60 a 80 quilos, uma pessoa de peso normal, para um adulto. E aí o animal tinha vômitos, diarreia com sangue, até se conseguir tirar na história que recebia, mas é só um ômega 3. Falei, não, peraí, vamos parar, eu quero ver qual produto. Mas é ômega 3. Conseguir ver, mas isso aqui é para o peso corporal de um adulto normal, comum. Aí quando parou, a gente conseguiu voltar realmente à saúde. E é um animal que eu trato há muitos e muitos anos. E muitas outras intoxicações, doses extremas, a gente encontra isso em muitas aves ornamentais. E agora, eu não sei se é o futuro ou se é agora. A gente tem um repertório digital. E se fala muito que o médico vai ser substituído por robôs. Quem tem medo de robô? Eu não tenho, porque assim, a inteligência artificial, a gente não deve ser manipulado. Você que tem que manipulá-la, você tem que saber utilizá-la. Então, vocês já imaginaram o ChatGPT usando a homeopatia para medicar nossos animais, diagnosticar e medicar e tirando o lugar de trabalho, o nosso trabalho do médico veterinário homeopata? Aí eu encerro a minha apresentação. E o que aconteceu na quinta-feira passada foi exatamente isso. Nós tivemos um tráfego digital muito grande, porque o ponto de troca de tráfego em São Paulo é maior do que a esquina virtual do mundo. É maior que Frankfurt. Então, houve... E na quinta-feira ele é maior ainda, é o dia da semana que ele é maior ainda. Então, houve assim, aquele caos, o caos do metrô, e aí não pudemos nos reunir. Foi isso que aconteceu. Encerro aqui. Então, nós temos que saber usar todas as ferramentas, principalmente a ferramenta do nosso cérebro. Muito obrigado, Maria do Carmo Arenales, pela sua contribuição aí para a nossa mesa. Eu vou passar agora a palavra para o meu querido amigo Aloísio Cunha de Carvalho, grande figura. Ele é um poço de sabedoria, né? Filosofia em pessoa, graduado pela Universidade Federal da Bahia,
Aliás, foi uma surpresa para mim, que eu não sabia disso, mais uma informação interessante do Aloysio. Depois a gente vai conversar sobre isso, né, para ver quais são as raízes baianas dele. Possui especialização em homeopatia pelo mesmo Instituto Homeopático François Masson, em patologia experimental pela USP, é mestre em medicina veterinária pelo NIP e em divulgação científica pela USP. Atua nos temas inflamação, homeopatia, câncer, arnica e mediadores químicos. Já participou dessa semana aqui, porque a semana ela se estendeu um pouquinho para 2 semanas, né? E ele vai fazer a finalização dessa discussão para a gente depois abrir a oportunidade para todos se manifestarem. Então, a bola é sua. Boa noite, amigos e colegas. Obrigado, professor Estélio, pela apresentação, pela homenagem também. Devo dizer que é uma satisfação estar aqui, principalmente essa homenagem que o nosso presidente do Conselho faz para nós. Nós nos sentimos lisonjeados, eu acredito que toda a comissão, mesmo chegando de uma atividade, está aqui conosco. Bem, serei breve na nossa exposição. Devo dizer que foi um aprendizado muito interessante das informações do meu colega José Agostinho, Dr. José Agostinho Tomazella, um dos veterinários mais experientes em atividade do campo, né, de diversas espécies, né? A doutora Thalita, que, como nós, fazemos um trabalho com cães e gatos, e a doutora Maria do Carmo, que faz tudo, né? Ela tem essa dinâmica de trabalhar diversas espécies, né? Inclusive, muito antigamente, ela tratava animais exóticos, na época do IBE. Mas eu queria opinar sobre essa questão de obstáculos à cura, sobre um aspecto que envolve as espécies que nós tratamos, nesse caso, cães e gatos. Nós sabemos que cães e gatos são organismos geneticamente manipulados, então, eles não são normais, foram criados pela nossa espécie. Nós criamos esses animais maravilhosos apenas na época que foi criado, né, 320, 400 anos atrás, mas nós criamos de acordo com as nossas necessidades, né? Então, eu queria um animal que eu pudesse abraçar, que pudesse ficar comigo, né? Eu queria um animal que me obedecesse, né? Eu queria um animal que fizesse um trabalho que me desse satisfação, tá bom? Assim que a nossa espécie, e através disso nós criamos essas raças, né? Nessa junção gênica, eu trouxe uma série de fragilidades, como a própria nossa colega Maria do Carmo comentou sobre o bulldog francês. Existem mais do que 412 raças, segundo o Kennel Internacional, né? Porém, eu queria colocar aí como uma esperança dentro do modelo de homeopatia, inicialmente, considerando que o fator gênico da criação de animais com defeitos é um grande obstáculo à cura, né? Porque você tem que intervir nesses processos, né, que geram ser com junções gênicas inadequadas. Porém, o pesquisador e virologista francês Luc Montagnier, do Instituto Pasteur e da Universidade de Xangai, no qual foi prêmio Nobel de Medicina, ou Nobel, depende de como cada um quer falar, em 2008, né, de Medicina e Fisiologia. Esse pesquisador, que no ano passado veio a falecer com 89 anos, ele não é homeopata, todavia trabalha com vírus, né? Vírus são frações, nanotecnologia, ultradiluição. Porém, ele fez esses estudos interessantes de ultradiluição correspondente às dinamizações decimais, né? Nessa conclusão, né, se veio uma possibilidade
de como alguns medicamentos homeopáticos podem agir nas enfermidades crônicas, né? Nessas alterações de constância. Porque nós temos que entender que é necessário que haja um fator responsável por ligar e desligar o gene. O gene está lá, se ele não for ligado ou desligado, ele não entra em funcionamento. Então, esse fator de ligar ou desligar os genes adequadamente e, a partir daí, direcionar a diferenciação de cada tipo celular. Esse fator, que não é genético, é epigenético. Então, a epigenética vem desse processo. E ela descreve os eventos moleculares que ocorrem no DNA, mas não afeta a sequência do DNA. Ele vai continuar ali. Ele não provoca dano no DNA, que isso ocorre quando surge uma célula tumoral, né? Um dano no DNA. Então, assim, de uma forma simplificada, ele fez esses estudos e deixou para nós uma possibilidade da acetilação do DNA, né? Que faz com que o gene, o mesmo, fique mais acessível, levando ao aumento da expressão gênica, que isso é uma transcrição, né? Se você ativa a expressão gênica, você tem uma transcrição, ou a metilação, que é o oposto, né? Que você tem esse grupo metil, que é carbono e 2 hidrogênio, né? CH3, e que os segmentos de DNA fiquem mais compactados, né? Levando a diminuição, geralmente, segundo os estudos deles, a expressão de gene naquele segmento. Então, ele faz esse comparativo. Se eu ultradiluir algumas substâncias, eu vou chegar nesse fenômeno da acetilação e metilação. Quando eu faço isso, eu vou desligar pareamentos genéticos, genes, que está provocando aquele defeito tecidual e, com isso, a persistência da lesão, né? E que podemos, aí, de uma forma, sei lá o quê, analisar como obstáculos também à cura, né? Dos fenômenos biológicos que ocorrem, ou seja, dos fenômenos da enfermidade, né? Que está ligado às inflamações aguda e crônica. Portanto, eu queria deixar apenas essa possibilidade, né? E aqueles que se interessam por esse fator, quiser ler sobre o Luc Montagnier, os estudos dele foram em plasma sanguíneo, né? De pacientes com artrite reumatoide, Alzheimer, né? Outras enfermidades cerebrais, todas elas crônicas, e ele verificou isso de forma muito interessante, e talvez isso possa fazer com que nós, os homeopatas, ou qualquer um que venha trabalhar com ultradiluição, possa entender que talvez um dos fenômenos da resposta biológica por homeopatia, talvez seja essa situação. De qualquer forma, nós estamos encerrando agora a nossa exposição. Eu queria homenagear também ao Dr. Márcio Denardi, um grande homeopata do Estado de São Paulo, que está aqui conosco. Bem, passo a palavra ao meu querido colega, Dr. Estélio, e muito obrigado. Muito obrigado pela grande contribuição, Luiz. Eu acho que a gente teve muito feliz, né? Cada um teve uma abordagem diferente dos inúmeros obstáculos à cura que nós nos deparamos diante de um tratamento com homeopatia, que vão além da própria, desde o início da seleção da técnica, do fármaco, que o Agostinho comentou, né? A frequência, a potência, a questão que a Thalita comentou da nutrição, do indivíduo, Maria do Carmo, da preparação do medicamento, né? As patologias paralelas, a questão do plástico, o uso de corticoides, e bem como a Luísa fechando aí com essa questão da epigenética. Então, eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, para a gente poder fazer uma discussão. Então, quem quiser contribuir aí no chat, seria muito bom. Agora é o momento de vocês, né, que estão aí como ouvintes, para poder a gente tornar dinâmico essa discussão.
Bom, enquanto o pessoal está pensando aí, eu queria perguntar para o Agostinho, né? Ele comentou a respeito da questão da frequência e da potência. Na experiência dele, talvez ele é muito bom para dar exemplos, né? Quando que, Agostinho, você pode citar algum exemplo de que você, por exemplo, trabalhou com uma determinada potência, né? A gente tem aquela regra básica lá das potências baixas para doenças agudas, potências altas para doenças crônicas. Porém, na antroposofia, né, na medicina antroposófica, nós temos potências normalmente bem baixas, né, de dinamização bem, praticamente decimais, bem baixas, né, 3 a 6. Né? E temos resultados interessantes também para doenças crônicas. Né? Eu mesmo sou um fervor usuário da medicina, da homeopatia antroposófica, né? A homeopatia feita segundo os princípios aí da antroposofia. Então, se você puder dar uma comentada a respeito dessa questão da potência com a frequência, né? E alguns exemplos, seria muito bacana. Perfeito, meu caro amigo e professor. A gente trabalha muito com os medicamentos homeopáticos, sempre que é possível que o tutor, o proprietário dos animais, aceitem isso também, porque eu tive muitos problemas no passado, que eu receitava, os medicamentos eram aviados e a pessoa deixava guardado lá nos armários e não dava para os animais. Então, esse é um obstáculo à cura fantástico contra a homeopatia, né? Que teve casos assim muito interessantes. Mas dentro disso que você perguntou, a arnica, por exemplo, é um medicamento que a gente sempre aprendeu, que em potência baixa ela vai agir muito bem, com certeza age. Mas eu percebi na minha lida que muitas vezes tinha indivíduos que você dava lá, você tem que dar arnica de hora em hora, ou cada 2 horas, ou cada 3 horas, só não fazia, dando em potência baixa. E eu percebi que dando uma potência de média a alta, com uma dose, fazia o mesmo efeito ou até melhor. Eu tive muitos casos de resolução de problemas com uma dose única de arnica 200CH, quando eu estava acostumado a dar na 6CH, e demorava, às vezes. Tinha solução quando a pessoa ia até o fim, mas muitas vezes, com uma dose de arnica, já resolvia. Com o heparsulfuro, por exemplo, tive casos interessantes. No começo da minha carreira, lá por 1989, por aí, em homeopatia, eu notei uma coisa muito interessante. Vacas com abscessos vacinais de aftosa, que era muito comum, e ainda é comum de formar aqueles abscessos onde se aplica a vacina, e dava leite ácido com resíduos E aí eu percebi que quando eu dava o medicamento heparsulfuro para diminuir esses abscessos, o que acontecia? Dependendo da potência que eu dava, na 6CH, por exemplo, ficava dando leite ácido durante um tempo longo. Aí eu passei, deixa eu dar uma potência mais alta para ver o que acontece. Passei para dar na 30, então já encurtava o período dessa alteração de eliminação de células somáticas. Na 200, mais curto ainda, causando o mesmo efeito. Por quê? Porque abreviava o processo. Negócio muito interessante. Outra coisa muito interessante também com o hipérico, que tem uma ação poderosa em terminações nervosas. Você fica dando em potência baixa, você vai demorando. Dá lá na 200 ou na 1000. Na 200 eu gosto muito do hipérico. O resultado que você obtém é mais rápido. E com isso você ganha campo e ganha clientes para a homeopatia. Por quê? Porque eles percebem o resultado com pouca administração e resolve. Já não é o caso, por exemplo, para controle parasitário. Controle parasitário, você tem que fazer constantemente, vai dando. Em rebanho, por exemplo, às vezes você usa um complexo que tem vários medicamentos que têm ação contra parasitas, mas um animal recebe bem a sina, outro recebe bem estafisagra, outro recebe bem qualquer outro aí, mas no conjunto todos vão se beneficiar porque o simílimo acabou sendo um medicamento, o outro grupo lá foi outro, e assim por diante. Aí já a administração em potências baixas é mais de acordo, porque você vai agir mais no nível orgânico mesmo, não mental, vamos chamar assim, ou comportamental.
Então, são casos interessantes dentro dessa minha pesquisa que eu venho fazendo. E uma coisa que eu percebi também, que eu ganhei muitos clientes, é que com as potências um pouquinho mais altas, quando você pode e que responde, as pessoas fazem com maior facilidade, porque vai fazer 1, 2 ou 3 vezes no máximo, e depois já resolveu. Não sei se respondi, mas é algo que acontece comigo. Muito bom, muito obrigado aí pela exposição. Enquanto não há mais perguntas, eu vou ficar aqui fazendo perguntas, então, né? Enquanto o pessoal dá uma... Vamos ver se tem alguém aqui, mas eu não estou achando nenhuma pergunta. Com relação, acho que é uma discussão que é interessante a gente pôr... São duas discussões que eu acho que vale a pena a gente bater um papo, que é uma curiosidade, acredito que de boa parte das pessoas. A primeira, e aí fiquem à vontade quem quiser falar, a primeira é a questão dos corticoides, né? O quanto que a Maria do Carmo comentou a respeito dos corticoides como os antipruriginosos, né? Talvez os antihistamínicos, etc., como obstáculo à cura. Então, e a gente se depara com casos como esses o tempo todo, né? Animais que tomam corticoides cronicamente e acabam chegando na homeopatia, principalmente para problemas de pele, né? E uma segunda questão é a questão do uso do celular, né? Então, como guardar o medicamento homeopático? Isso também foi comentado aqui. Eu acho que vale a pena a gente conversar. Hoje, as vibrações eletromagnéticas estão aí bombando, né? Então, assim, guardar celular e medicamento homeopático na bolsa, pode ou não pode? Eu acho que isso aí seria um tema interessante também de ser tratado. Então, quem puder, aí da comissão, falar sobre isso, eu acho que seria um bom tema. Posso falar? Pode, Maria do Carmo. Então, as radiações, eu não vejo assim, hoje, elas não estão causando tanto dano, não. Porque antigamente o problema maior era aquelas TVs enormes, de tubo. O pessoal punha o frasquinho para não esquecer, punha ali junto da televisão, ou em cima da televisão, e sofria uma radiação muito grande. Hoje as TVs são mais modernas, elas não lançam tantas radiações. Prova disso, quando a gente chegava com o braço perto da televisão, puxava todos os cabelinhos do braço. Hoje já não tem mais isso. As lâmpadas também já não tem tanta, nem emitem tantas radiações. O celular ele também não tem mais toda essa radiação. Eu tenho uma botica que eu viajo com ela. E essa botica ou vai na mala ou vai na minha bolsa de mão. E ela tem muitos anos que eu viajo com ela e ela funciona. Então, ela passa muito rapidamente de raio-x no aeroporto, seguidamente, né? E quando eu tomo, eu sinto que agiu no meu corpo, né? Então, ela é própria. Então, a radiação não é o grande problema. O problema é quando se guarda o medicamento homeopático junto com incenso, cheiros fortes, sabão, detergentes, produtos químicos com odor muito forte. Também, no campo, se guarda com aqueles medicamentos químicos, veneno, adubo. Então, eu peço para guardar ou com utensílios de cozinha, um escritório com papéis. Tem que ter um lugar próprio, só medicamentos homeopáticos, todos juntos, num lugar neutro, fechado, num armário fechado, ou numa caixa fechada, que já ajuda muito. E seco, né? Onde a umidade não entra. Então, a radiação hoje, existe um controle muito grande da indústria dos eletrônicos. Respondi. Posso só fazer uma contribuição nesse sentido? Você sabe que recentemente eu fui fazer uma pesquisa de literatura sobre os possíveis interferentes na qualidade, né, do medicamento homeopático. Então, temperatura, radiação, a própria questão da exposição à cânfora, ao mentol, que é tido como um antídoto à homeopatia. E eu fiquei impressionada com a escassez
de investigação que tem nesse sentido. Pouquíssimo material. A verdade é que a gente sabe muito pouco sobre essas interferências. Eu tive um trabalho que eu fiz há uns 2 anos, mais ou menos, um pouco mais, na verdade, que a gente avaliou a atividade de um medicamento homeopático in vitro, e aí congelamos esse medicamento homeopático por 40 dias. Ele foi preparado somente em água, esse medicamento homeopático. E repetimos os experimentos. E após congelamento de 40 dias, os efeitos foram exatamente os mesmos, in vitro. Então, dá para a gente ter uma ideia que temperaturas, né, baixas pode até ser um método de conservação interessante. Mas tem pouquíssima literatura a respeito disso, e eu achei um trabalho, nessa minha pesquisa recente, muitíssimo interessante, que era um trabalho que, na verdade, avaliava a estrutura da água, né, do veículo do medicamento homeopático. E avaliava por vários métodos essa estrutura do veículo do medicamento homeopático, e ele concluía, né, os autores concluíam que aquela estrutura do medicamento homeopático era uma estrutura absolutamente estável, chegando até a propor que talvez aquela água que estava organizada de acordo com aquela informação inicial do medicamento homeopático, talvez nunca mais voltasse a ser uma água qualquer. Ou seja, uma vez medicamento homeopático, eternamente medicamento homeopático. Eu achei esse estudo muito interessante, claro que são hipóteses, né? A ciência ainda está caminhando muito nesse sentido, de estudar um pouco mais essas teorias dos mecanismos de ação, e eu acho que, na medida que a gente avançar, essas respostas, né, do quão o medicamento é frágil, tudo indica que não é tão frágil quanto parece ser, né? Ou quanto a gente julgava ser até neste momento. Então, achei bem interessante assim, o que eu encontrei pelo caminho, apesar de que percebo que falta ainda muita informação a respeito desse tema. Eu não sei se os colegas, às vezes, doutor Aloísio, né, que nas andanças mundo afora, tem algo a contribuir nesse sentido? Eu vou opinar um estudo que eu li da Associação Canadense de Homeopatia, em que eles testaram um hormônio, porque tiroxina, eles testaram um hormônio no crescimento de girinos. Era um modelo experimental que eles tinham lá na universidade e fizeram isso. Então, eles testaram com celular, testaram com raio-x, testaram com leitor de código de barras, né? Celular, raio-x, leitor de código de barras e micro-ondas. Bem, qual foi o resultado que eles observaram? A tiroxina dinamizada, sob efeito do micro-ondas e do telefone móvel, celular, não teve uma ação sobre o desenvolvimento do girino, ou seja, não teve a resposta tão eficaz, mas teve resposta. Por sua vez, o scanner de código de barras e o raio-x não ocorreu nenhuma diferença, tá bom? Com o grupo controle. Porém, assim, nós estamos falando de um hormônio. Diferentemente dos medicamentos que nós usamos. Por exemplo, um medicamento feito de uma árvore, de um vegetal, ele está mais tempo do que nós aqui no planeta. Então, eles são mais estáveis, eles são mais resistentes, né? A gente não pode imaginar que uma árvore que vive há 300, 400, um carvalho que vive 1.200 anos, sofre uma radiação e vai ser um problema. Tá bom? Então, assim, a prática da vida já está mostrando. Eu também, assim, na época, eu comecei a homeopatia em 81. Na época, não tinha telefone celular, tá bom? Mas já tinha micro-ondas. Eu coloquei remédio em cima do micro-ondas. Não coloquei dentro, tá bom? Porque o experimento você coloca dentro do micro-ondas. Eu coloquei remédio fora do micro-ondas. E tomei, não vi nenhuma diferença, tomando ou não. Não sei se isso não significa que é um estudo real, né?
Ao mesmo tempo, por exemplo, está fazendo um experimento, o Stefan Baumgartner, é um pesquisador da Universidade de Berna, que ele está colocando lá o remédio com o celular, o remédio com a bateria do celular, o remédio alguém tocando, alguém chamando, o remédio em cima e alguém conversando. E até o momento, assim, trabalho no Prelo, ele não verificou nenhuma alteração, diferente desse estudo feito no Canadá, tá bom? Só que o estudo feito no Canadá foi com hormônio, e esse estudo foi com plantas europeias. Muito obrigado. Nós temos aqui 2 perguntas, desencantou aqui o público. A primeira para o Tomazella, se já utilizou a potência 50 milesimal para tratar patologias orgânicas em animais de produção e em cães e gatos, e quais foram os resultados terapêuticos. E na sequência tem uma outra pergunta aqui que eu falo na sequência, tá bem? Ok, obrigado. Do Márcio Dinardi Gonzalez. Obrigado, Márcio. É interessante. Eu, particularmente, nunca utilizei 50 milesimal. A princípio, porque aqui as farmácias, quando eu comecei a praticar homeopatia, na década de 80, não existiam farmácias homeopáticas aqui na minha região. Aí, depois, como surgiu em uma cidade próxima, Botucatu, depois Laranjal, Piracicaba, aí começou a aparecer, mas aparecia nas formulações CH, centesimal hahnemanniana, e eu passei a receitar o que a pessoa poderia encontrar, e até hoje eu não precisei testar a 50 milesimal. Não tenho nada contra, não, até porque o que eu nunca usei ou não conheço, eu não discuto. Isso aí é a minha conduta. Eu acho que eu ainda não tive tempo suficiente nem para testar essas que já existem, que são mais comuns, a CH, às vezes eu faço alguma na DH, mas ainda não consegui arrumar casuística suficiente para testar outras potências. Eu estou satisfeito com essas que eu utilizo, mas 50 milesimal nunca utilizei. Temos uma outra pergunta aí para quem se sentir à vontade de responder, que é saber se o tratamento homeopático é mais rápido do que outros e por qual motivo. Uma boa pergunta. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso daí, porque é um conceito que se tem. Mas a homeopatia é lenta, a homeopatia demora para agir. Não é? Por que demora para agir? Porque a maioria das pessoas, quando vinham procuravam homeopatia, porque já estava tratando de problemas crônicos que não se resolvia de outro jeito, tentava homeopatia, demorava lá 1 ano, 2 anos, às vezes, mas acabava curando, porque não tinha acontecido com os outros tratamentos. Agora, o mais interessante de tudo para saber a velocidade de ação da homeopatia é em casos agudos. Eu tenho vários casos de resposta imediata. Em 10 minutos você já vê resultado. Aconteceu uma ocasião, só para citar um exemplo, um cão pastor alemão que estava com uma diarreia, diarreia com sangue e vômito, estava praticamente morrendo. A pessoa já tinha tentado antibiótico, trouxe para ver se você consegue salvar esse animal aí. Ali eu modalizei, eu descobri que o medicamento dele era fósforos. Falei, vamos dar, ou ele vai morrer em seguida, ou ele vai ressuscitar. Falei para a pessoa. Eu tinha em casa comigo, eu pinguei, dei meio ml de fósforos na 200, que é a potência que eu tinha comigo. O cachorro, em 5 minutos, ele se levantou, que ele estava largado, deu uma voltinha, vomitou muito, deu uma defecada violenta de sangue, deu uns passos, saiu andando e não precisou de mais nada. Um negócio assim fantástico, uma resposta fantástica. Aí, comparando casos, por exemplo, de parvovirose, hoje em dia até não tem tanto, por causa dessas vacinações, acaba, de certa forma, protegendo. Mas quando você pega alguns casos que pessoas vêm tratando com antibiótico, se arrasta 1, 2 semanas até quando não vai a óbito, para recuperar. Com medicamentos homeopáticos bem escolhidos, 2, 3 dias está resolvido. É isso, se eu puder contribuir. Maria Luísa, a homeopatia, por se tratar de algo energético, quando toca na mucosa oral, você já tem um efeito imediato, sem precisar pensar naquela questão da farmacocinética, da absorção, corrente circulatória, etc.
Eu tive um caso muito interessante também num potro sobreano, né? E esse animal tinha convulsões frequentes, era uma convulsão seguida de uma flacidez. E no momento que aconteceu, eu estava ali na hora, né? Um dos momentos que eu nunca tinha presenciado, acabei vivenciando, porque eu trabalhava no Aras, e aí eu lembrei também das aulas de toxicologia do plumbo metálico, né? E eu tinha uma farmacinha, porque na verdade eu fui trabalhar com homeopatia nessa fase, inclusive quem me contratou, o dono do Aras, era pró-homeopatia, a gente foi contratado por conta disso, né? Por que fazer homeopatia? E o resultado foi imediato. Esse animal estava em crise convulsiva, ele tomou o plumo metálico, ele já tinha acabado de ter a crise, estava em flacidez, ele tomou o plumo metálico e levantou. E nunca mais teve nenhum caso. Foi aquela história, aquele caso ideal, né? Dose única, e foi uma dose baixa, foi uma dose de 12 CH, que eu trabalhava com várias doses baixas, porque, como era o caso do dia a dia, a gente acabava usando potência baixa, né? Era uma farmácia local que eu tinha. Então, o efeito realmente é muito rápido. Casos pessoais aí com minha filha com otite supurante, por exemplo, resultado fantástico. Então, o problema é o que o Agostinho falou. Como a gente recebe muito caso crônico, acaba tendo um tratamento também demorado, porque o caso se arrasta há muito tempo. Então, não dá para esperar que uma doença que está se arrastando por muito tempo vá resolver rapidamente. Agora, para doenças agudas, como o Agostinho falou, o resultado é muito rápido. Se alguém quiser falar mais alguma coisa... Deixa eu só mais um momentinho, citar um fato interessante. Eu tenho observado problemas de pele, as chamadas dermatopatias aí. A maioria dos casos que tem isso daí são devido a mau funcionamento dos órgãos de eliminação. Por exemplo, são causados por toxinas que o fígado deveria metabolizar, mandar para o rim ou para o intestino para eliminar, mas esses órgãos não estão trabalhando de acordo, então sobra toxina na circulação, acaba indo para a pele. Então, muitas vezes eu trato alguns casos de problemas de pele, tratando do fígado, do rim, dando medicamentos com com tropismo hepático, tropismo renal, e aí o problema vai embora. Acaba melhorando a função desses órgãos e a pele se cura. Então, se depois eu puder complementar. Pode falar, Maria do Carmo. Pode falar, Maria do Carmo. Então, esses fatos aí também aconteceram algumas vezes, são aqueles fatos felizes, né? Oxalá que ocorra mais. Bom, o que acontece também? A gente entra agora, lembrando, voltando, nós temos os obstáculos à cura. O que acontece é que, às vezes, o caso está demorando para ter uma resposta, porque o medicamento, a história foi mal tirada, o medicamento, então, está equivocado, a dinamização, voltando aí do que foi falado, né, Luci? Está equivocado, o medicamento não foi bem elaborado, esse animal está todo bloqueado porque está usando tantos fármacos, e eu tenho até saudade do tempo do corticoide como antipruriginoso, porque hoje existe aí uma gama horrorosa de antipruriginosos que causam muito mais dano. E, enfim, então, basicamente aquilo, por baixo de dinamizações, para o crônico, ou casos mentais, doses de dinamizações mais altas. Então, seria essa a minha contribuição bem rápida. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode, finalizando, a não ser que alguém queira falar alguma coisa, agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Pegaram hoje não tivemos problemas, e pedir desculpas mais uma vez aí em nome da organização dos problemas que tiveram na semana passada, né? Que fugiram ao nosso controle. Agradecer a oportunidade de poder trabalhar com essas queridas pessoas e também a presença e, sobretudo, a presença de vocês, porque sem a presença de vocês a gente não teria motivo de estar aqui, né? E eu acho que a gente pode, então, encerrar,
e espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. Tá bem? Boa noite a todos. Quem está a caminho aí, que chegue em casa tranquilo e que vocês tenham um excelente final de semana aí pela frente. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo CRMV, por todos vocês e pelos participantes, os ouvintes, que é o que faz com que a gente se mova para continuar com essa grande terapêutica que é a homeopatia. Boa noite a todos. Boa noite, amigos e colegas da homeopatia.